Por que medir potencial? Por dois motivos importantes. Um, diz respeito a evitar retrabalho. Quanto custa contratar a pessoa errada? Quanto custa descobrir que ela não é a pessoa lá na frente? A gente tem um cálculo médio de 18 salários quando se contrata a pessoa errada. É o que a gente desperdiça por causa dessa contratação incorreta. O segundo motivo é para reduzir turnover. Às vezes você não contrata o cara errado, mas ele não é o cara que você precisa para aquele desafio. Ele funciona mais ou menos. E aí é quando você vai tentando, e o que a gente fala, é muito melhor contratar um cara ruim, porque você já percebe na lata e demite na hora, do que contratar um cara mais ou menos e você fica sempre tentando. Então uma boa ferramenta de mapeamento de potencial consegue distinguir quem é ótimo dos medianos dos medíocres. E aí tem uma questão de qual ferramenta? A gente usa o Label para posições executivas, porque a população de referência com as quais os resultados são comparados é uma população de 15 mil executivos, no nosso caso, do Brasil. Mas é uma ferramenta multi-idioma, multi-país, então você tem outras populações para utilizar se for necessário. Para posições mais júniores, posições sem gestão, a gente usa o Sócrates, que é dos mesmos criadores do Label, tem a mesma robustez estatística, mas a população de referência é uma população de profissionais sem gestão. Quando a gente fala da seleção, existem 3 pilares fundamentais para poder identificar a acurácia, a precisão ou o fit de um candidato. O primeiro é o quanto ele tem um fit com a cultura da organização. E essa é uma parte que eu tenho ou não tenho, né? Não dá para dizer que ele, mais ou menos tem os nossos valores. Se é um valor de fato, a gente não abre mão dele. Então, se não tem fit cultural, não tem por que continuar o processo. O segundo pilar é a prontidão. O quanto que a pessoa está tecnicamente pronta para fazer aquilo que o desafio precisa. O quanto que a experiência, a formação, os contextos que ela já atuou, os resultados apresentados estão de acordo com aquilo que eu preciso. E o terceiro pilar é o potencial. O quanto que a personalidade dela tem em abundância aquilo que ela vai precisar para esse próximo passo. Porque via de regra, na seleção, a gente não traz gente para fazer exatamente a mesma coisa que ele sempre fez a vida inteira. Quando você vai trazer alguém muito bom, que está trabalhando na concorrência, por exemplo, você vem trazendo ele com uma cenoura mais interessante. Você traz ele para uma posição mais sênior. Como é que eu vou saber se além do passado dele, ele tem condições de dar o próximo passo? Porque se eu descobrir uma vez que ele já foi contratado que ele não tem condições de fazer isso, pela legislação brasileira, a gente não pode demover a pessoa. Quando a gente recomenda fazer o mapeamento de potencial dentro de um processo seletivo? O ideal é que ele seja feito com os finalistas. Você olhou fit cultural, com isso uma série de candidatos acaba sendo eliminada porque não tem os mesmos valores que a organização tem. Você já eliminou a parte de prontidão, o quanto que aquela pessoa está pronta para fazer o que é necessário, e aí você vai olhar potencial de desempenho futuro. Havendo esse potencial, é uma questão de você escolher entre os finalistas. Sem o potencial, a gente costuma recomendar um alerta ou até a desclassificação daquele candidato. É barato fazer um mapeamento de potencial? Vamos pensar quanto custa contratar a pessoa errada. Existe um cálculo que a gente já fez várias vezes aqui no escritório que mostra que entre 18 e 20 salários é o custo de se contratar uma pessoa. Quando você precisa contratar a pessoa de novo, você dobra esse custo, porque você contratou errado pela primeira vez. Quanto é isso comparado ao valor de uma chave de Label?